E quando começa a semana, a gente sabe que começa o nosso momento de aprender aqui, porque a gente vai aprendendo todos os dias. E toda segunda-feira a gente aprende sobre dependência química. E eu acho muito importante, esse é um assunto que eu penso que todos os comunicadores deveriam tratar de forma séria, como o Vida Melhor tem tratado ao longo desses 10 anos. Infelizmente, a gente vê o mundo se perdendo por conta da dependência química. E como é que a gente pode ajudar, fazer a diferença? Entendendo, podendo dialogar, podendo agir diferente, né? Porque nada muda se a gente não mudar. Então é por isso que eu convido Amor Exigente semanalmente, que é um grupo maravilhoso, uma instituição sem fins lucrativos, trabalha com auto e mútua ajuda. São reuniões semanais, gente, são 2 horinhas e uma transformação tremenda. Tanto é que o programa está espalhado pelo Brasil todo, alguns lugares da América Latina. E ó, quem participa não paga nada, é grátis. Tá? E para a gente falar hoje sobre dependência química, especificamente sobre a maconha, como tratar, como prevenir, né? Sobre as doenças, as comorbidades, eu recebo ele, que é ele é presidente de Amor Exigente, Miguel Tortorelli, e também o médico psiquiatra, Dr. Cláudio Jerônimo. Venham, sejam bem-vindos. Boa tarde. Como vai? Tudo bem? Cada vez melhor. Isso aí, Miguel. Mas você é cada vez mais lindo. Muito obrigada. Tudo bem? Doutor Cláudio, seja bem-vindo. Alegria de te receber também, tá? Eu que agradeço. Vamos sentar? Senta aqui na Hoje mesa. a gente não colocou a minha poltroninha, né, Rodrigo? vendo só? Mas eu vou sentar aqui do ladinho deles. A gente cabe aqui, sem ficar apertado. certeza. Vamos nessa. Vamos falar então sobre maconha, né? E é interessante trazer esse assunto e sem muitos rodeios, porque tem gente que defende com toda a força que maconha não faz mal, né? E a gente sabe, por estudos científicos, que isso é uma inverdade. Certo, doutor? Eu acho que é muito importante a gente falar disso, né? Começar a falar disso com as famílias e com as pessoas, porque eu acho que a gente vive um cenário, né, em que há um aumento do número de usuários de maconha, né? Isso no mundo, né? Então a gente vê um cenário que se desenha que não é o que nós gostaríamos, né? Dada a experiência que nós já tivemos com outras drogas lícitas, né? Como o cigarro e o álcool, né? É um pouco surpreendente que a gente assista hoje em dia o mundo se dirigindo para essa mesma vertente de legalização que com certeza aumenta o consumo. Bom, antes da gente então entrar nessa parte da ciência, e você falou de legalização, muito bem, eu queria que o Miguel, que eu sei que você está sempre muito por dentro de tudo que está acontecendo lá em Brasília, inclusive toda a movimentação em relação à legalização ou não da maconha, que na verdade das drogas, né, seria? Bom, boa tarde aos seus telespectadores, que são milhões no Brasil. O pessoal do Amor Exigente sempre mandando um grande abraço para você. Agradecer sempre o espaço que você nos dá. E não é apenas para parabenizar a Rede Vida e a Cláudia. Ninguém abre espaço para esse tipo de coisa. A maconha hoje, né, ela está sendo glamourizada, as crianças, os adolescentes sendo expostos a que seja realmente, inclusive com música, fazendo apologia ao uso. O Dr. Cláudio já colocou, é um aumento crescente, muito grande do consumo de maconha. E lá em Brasília, infelizmente, está cada vez mais querendo se liberar, descriminalizar a maconha. O Supremo Tribunal Federal tem votando lá, está 3-0 para liberar, e são todas as drogas, e não é só essa. A Câmara, no Senado, estão vindo com muito dinheiro e muita força. O lobby é muito grande, né, Cláudio? Sim. Sem dúvida, né? O lobby da maconha é mundial, né?
Quando a assim. gente fala em lobby da maconha, é assim, os lucros que a legalização dessa droga pode trazer para quem tem interesse, né? Porque aí a gente está falando de empresários que estão focados nisso, é gigante, gente. Mas é só prejuízo para a sociedade, a gente não pode ficar enganado, né? É uma indústria gananciosa que quer ganhar e tudo bem se a gente morrer, se a gente perder nossos filhos, nossos jovens. E o Cláudio é pesquisador. Então, hoje se fala muito que a maconha é remédio, é isso? Olha, eu acho que esse termo, né, maconha medicinal, já é um termo complicado de se usar, né? Porque não existe maconha medicinal, né? Eu acho que, felizmente, nós temos hoje algumas pessoas no governo, né, que estão bem atentas com relação a isso, né? Mas como esse é um lobby que eu acho que é mundial, né? Assim, vai se criando um clima social de baixa percepção de risco da maconha, né? Chega um determinado momento que as forças que contêm esse movimento vão ficando frágeis até, e é difícil de conter realmente, porque como você colocou, Cláudia, o lobby é muito forte, né? Hoje nós temos fundo de investimento, né, de maconha, numa das maiores corretoras do país, né? O que é muito triste. Bom, a gente tem uma série de perguntas e aí é o povo perguntando, querendo saber. Então, para a gente ficar mais perto da população e das dúvidas que eles têm, já vou chamar aqui, a gente vai acompanhar aqui no Video Wall e eu quero que vocês respondam, tá bom? Ok, então vamos lá, a primeira delas está aqui. A maconha afeta o desempenho na escola? Boa pergunta. Sem dúvida, a maconha afeta o desempenho. Um dos maiores problemas da maconha é o seu efeito na cognição. Então, a pessoa tem uma dificuldade de memorizar, de acessar a memória e de uma memória de resolução de problema, né? Então, a capacidade executiva da pessoa fica alterada. Portanto, ela tem, às vezes, a sensação de que o desempenho está bom, mas, de fato, o desempenho não está bom, né? O resultado não é bom, é a percepção dela que fica alterada. E a outra é a evasão escolar. Sem dúvida, o uso da maconha está relacionado com evasão escolar. Sim, dá o desânimo, né? A pessoa perde a vontade de... Porque a maconha é amotivacional, não é isso, Cláudio? Isso mesmo, né? A maconha causa uma diminuição aí da volição, que a gente fala que é da vontade de fazer as coisas, né? Então, a pessoa vai cada vez mais ficando acomodada e não percebe isso. Então, os outros que estão à sua volta vão percebendo que as coisas que a pessoa está funcionando aquém do que ela poderia, né? Mas a pessoa não percebe isso. Né? Vamos lá, tem mais perguntas aqui. Vamos para a próxima. Vamos colocar aqui na tela. É verdade que depois que as pessoas param de usar maconha, os neurônios só voltam a funcionar depois de 10 anos? É verdade isso? Olha, as pesquisas mostram que não é depois de 10 anos, né? Eu acho que pode ser um pouco menos disso e depende muito da quantidade de uso. Então, tem alguns estudos que mostram que essa alteração cognitiva que acontece no efeito agudo da maconha, ela pode ser revertido dependendo da quantidade e do tempo que as pessoas usam. E alguns outros estudos contradizem isso, dizem que não, que fica e que permanece uma alteração cognitiva no longo prazo. O fato é que nós ainda temos poucos dados científicos que nos dê segurança do que pode acontecer, né, com o uso de longo prazo da maconha, que é mais um dos motivos pelos quais a gente tem que estar atento para não deixar o consumo aumentar, justamente porque a gente conhece ainda pouco.
é um risco muito grande, né? Eu acho que é isso que a gente tem que ter em mente, de poder conversar abertamente com os nossos filhos, né? A princípio, à primeira vista, parece divertido, os amigos estão ali dando risada, mas o risco é enorme e é o risco de ficar motivacional, o risco de ficar menos inteligente. Posso até falar assim, tiquito, mais burrinho, né, do que os outros. Aliás, porque diminui o QI. diminui o QI, quer Isso dizer, está. hoje no mercado tão competitivo, a gente tem que falar isso para os filhos, falar, não entra nessa, porque você precisa estar cada vez mais capacitado, né? E se você ficar apático, e se você perder um pouquinho o seu QI, o seu desempenho, quer dizer, isso vai contar lá na frente, e sem contar com outros riscos de outras doenças sérias que podem vir, inclusive, a esquizofrenia. Mas vamos passar para as perguntas? Essa diminuição do QI existe já, isso daí cientificamente provado, né, Cláudio? Sim, já está comprovado, né? Esses estudos cognitivos com o uso agudo da maconha, a gente não tem mais nenhuma dúvida, né? Altera realmente a capacidade de execução, claro, né? de execução de tarefas, né? E o QI é um dos indicadores ou é um dos índices utilizados para medir essa capacidade. Próxima pergunta, vamos lá. Eu gostaria de saber qual é a percepção do psiquiatra de quando o uso da maconha se torna prejudicial para a vida da pessoa. Olha, qualquer uso de maconha é prejudicial, né? O que acontece é que, dependendo do aumento do consumo, da frequência do consumo, ele passa de um uso prejudicial, que é um uso nocivo, né? Porque ele já altera a capacidade, por exemplo, agudamente de dirigir, por exemplo, né? As maconhas mais potentes, né? Que, por exemplo, o óleo de maconha, né, que é usado em vaporizador, por exemplo, que tem uma concentração alta de THC, traz algumas doenças ou alguns problemas agudos que antes a gente não tinha. Por exemplo, vômito, né, ou uma síndrome que a gente chama de hiperemese, que a pessoa começa a vomitar sem parar e isso não melhora com nenhum medicamento conhecido, a não ser que a pessoa pare de usar a maconha. Então, qualquer uso de maconha é prejudicial. Quando ele aumenta em frequência, né, e atinge um hábito, a gente diz assim, teve uma dependência da maconha. Então, o único problema da maconha não é só a dependência, né? Mesmo as pessoas que não são dependentes de maconha podem vir a ter um problema agudamente. Nos Estados americanos, onde houve legalização houve um aumento de consumo, houve também uma procura muito maior por emergência relacionada a essas doenças agudas da maconha, como intoxicação, acidente, surto psicótico, vômito. Ou né? seja, a pessoa pode esporadicamente fumar maconha e ter um surto psicótico. Pode. E pode afetar o cérebro até a longo prazo. A psicose é uma das doenças mais graves, né, e mais incapacitantes que existe em psiquiatria, né? É uma doença crônica, né, e que não tem cura. Na verdade, a gente controla com medicamento, a pessoa pode adquirir eventualmente uma vida relativamente funcional, mas traz muito sofrimento para quem tem a doença, para a família, para o entorno, para a sociedade, né? Então, qualquer risco, qualquer uso. Então não tem essa de, mas não pega nada, é só de vez em quando eu encontro aquela turma. Não, pega sim, tem risco sim, e os riscos são grandes e não vale a pena, sabe aquela coisa assim, não vale a pena. Acho que é isso que tem que ser deixado bem claro. Os acidentes de trânsito hoje com maconha superam o álcool, não é, Cláudio? Superam o álcool, né? Porque altera a percepção mesmo, justamente, altera a capacidade de você conduzir um veículo, por exemplo. Né? Ok. Eu tenho perguntas também que estão chegando através do nosso WhatsApp. Eu vou pedir para a programação, para a nossa produção organizar direitinho. Já tenho as perguntas também que vieram pelo nosso WhatsApp, mas também temos as perguntas que foram captadas na rua. Então, segura aí que já vamos passar a sua, tá? Então, a pergunta que veio aqui no WhatsApp diz o seguinte:
seguinte: boa tarde, meu primo tem 17 anos e me disse não ficar sem pelo menos um cigarro de maconha por dia. Isso já é vício? Eu tenho medo de contar para minha família e ele não ser um viciado. Olha, em primeiro lugar, assim, né, o uso de maconha com 17 anos, qualquer uso já é perigoso, né? Então, quanto mais cedo você começa a usar, maiores são as chances de você vir a ter um problema decorrente do uso de maconha. O cérebro, aos 17 anos, por exemplo, ele não está completamente formado, nem a nossa personalidade está completamente formada aos 17 anos, né? Então, só isso já é perigoso. Quer dizer, adolescente que usa ou que experimenta maconha precisa de uma atenção de adulto, precisa de uma conversa, precisa de monitoramento, não pode passar isso desapercebido, né? Mas o padrão que ele usa, quer dizer, todos os dias, né, é um dos critérios que a gente utiliza para dizer se a pessoa é ou não dependente, né, que é o estreitamento do repertório. Então, a pessoa faz sempre do mesmo jeito, sequencialmente, né? Então, isso já me parece um padrão de dependência. E é interessante que a pessoa já é dependente, então existe o uso, né, o abuso e a dependência. E o doutor Cláudio falou, e a maturação do cérebro é 21, 23 anos hoje, não é isso? Cada vez mais a gente percebe que a maturidade do cérebro demora um pouco mais do que a gente achava inicialmente. Com certeza absoluta. Olha, a próxima diz o seguinte: boa tarde, meu filho está se afundando nas drogas. Não sei mais o que fazer, por favor me ajudem. Antes ele dizia usar só maconha quando saía, mas desconfio que ele está usando outras coisas. Olha, uma das coisas mais importantes que a gente recomenda para a família, né, é que às vezes a família diz assim, olha, como eu posso ajudar o meu filho, né? E eu digo sempre, o Miguel também, né, sempre fala isso assim, você se fortalecendo é o melhor jeito de você ajudar o seu ente querido. Então, eu diria que antes mesmo de dizer assim, olha, eu preciso levar ele para tratamento, você mesmo, familiar de um dependente, pode procurar ajuda. O amor exigente é um bom caminho. Excelente caminho, gratuito, e eu posso te falar de estar lá, de olhar o que tem de transformação, não está no gibi. É para você ir, não fica só, tá bom? Mais uma pergunta aqui que a gente captou nas ruas. Vamos lá, vamos acompanhar. Boa tarde. Eu queria saber se a maconha ela tem relação com a esquizofrenia. Boa, Davi. Sim. Né? Essa relação a gente não tem mais dúvida, né? A maconha, ela está relacionada com desde psicose transitória até essa psicose mais crônica, né? Que é a esquizofrenia, né? Então, isso a gente não tem mais dúvida, né? Que maconha causa esquizofrenia, eu não tenho dúvida disso. Ok, próxima pergunta, vamos acompanhar? Eu gostaria de saber se a maconha afeta a memória. Sim, a maconha afeta a memória no curto prazo, né? E no longo prazo também a gente já tem estudos mostrando que mesmo que você pare de usar maconha, pode ter alteração de longo prazo. Mas o uso agudo da maconha já altera a capacidade, pelo menos, de acessar a memória ou de resolver problemas. A gente precisa dizer que a nossa cognição é complexa, não é só a memória, né? Então você tem a memória, o pensamento e a capacidade de execução das coisas. E isso a maconha altera. A gente só está vendo prejuízos aqui, né? A próxima pergunta, não quero me identificar, mas coloquei na Rede Vida sem querer e tenho medo de estar viciado e ter problemas psicológicos por conta do uso da maconha. Fumo nos fins de semana, corro risco de ter sequela?
Olha, sempre há um risco. Dizer que não tem risco, eu costumo brincar dizendo assim que não é à toa que o nosso cérebro está numa caixa tão protegida, né? Porque não era para se mexer ali. E a gente achou um jeito de mexer quimicamente, né? Então, a nossa rede de neurônios é complexa, você pode ir num caminho que você não previu, né? Porque um neurônio se comunica com o outro e numa rede que vai dar problemas que às vezes a gente nem previu. Então, sempre há risco. Usar maconha é arriscado. Se aceitar a sugestão, pare agora. Eu estava pensando aqui, né? Porque ele estava falando, eu uso nos finais de semana, e outros que falam, eu uso uma vez ou outra. É assim, por quê, né? Eu acho que a gente tem que pensar para ser aceito pelo grupo. Mas será que você precisa correr esse risco? Será que esse grupo merece você correr esse risco de ter uma psicose, de ter uma esquizofrenia, de ter uma doença séria, de perder a sua memória no melhor momento da sua vida? É para esquecer o problema. Será que você não é capaz de lidar com esse problema que de repente está fazendo esse buraco no teu coração? Eu tenho certeza que sim. Então, assim, é você realmente colocar aí, olha, na balança, né? E eu acho que a resposta é clara, não vale a pena. Eu acho que a gente falou aqui de psicose, mas depressão, por exemplo, está muito associado com o uso de maconha. Tentativa de suicídio. Inclusive com tentativa de suicídio. Hoje a gente já sabe tem estudos comprovando isso. Perfeitamente. A gente já sabe, inclusive, que o aumento de suicídio é cerca de 3 vezes mais num grupo que usa maconha do que naquele que não usa. Bom, nosso tempo chegou ao fim, é uma pena, porque quando o assunto é bom, dá vontade da gente ficar conversando aqui muito, mas a gente sempre volta. Toda segunda-feira a gente fala sobre dependência química. Recado que eu dou para mãe, pai, tio, tia, avô e avó busque um grupo de amor exigente para você entender o que é a dependência química, tá? Prestar atenção no seu filho, tá mais próximo. Às vezes a gente faz vista grossa, não faça. Sabe, atenção mesmo, companhia de qualidade. A gente pode estar 100% do dia do lado de um adolescente ou de um jovem, mas quando estiver, que tenha intimidade, que cabe essa intimidade, essa amizade, essa abertura, né? E para você que de repente faz uso esporádico, ou para você que faz uso, já entende que você é dependente químico, vá a um grupo de amor exigente também. Existem os grupos de sobriedade. É demais, gente. Não é chatice, é transformador. Vale a pena, tá? Eu falo que não é chatice porque eu sei que às vezes você fica achando assim, nossa, eu não vou nesse negócio. Não, você vai encontrar um monte de iguais, de pessoas como você, que sabem o que você está passando e que estão ali para te dar maior força. Então, bora, porque sozinho a gente está perdido, né, Miguel? É isso aí. Tem a nossa revista, a Revista E. Entre no nosso site, assina a revista, matérias fantásticas. Cláudio também, de vez em quando, escreve aqui. E dizer, né, que o Arnaldo e a Bena mandaram um abraço para você. Obrigada, um beijo para eles. São nossos telespectadores, estão sempre ligados. Mesmo que você não tenha esse problema na sua casa, vá num grupo de amor exigente, tem a prevenção, tem como você poder ajudar o seu próximo. Nós somos de voluntários também. Nos procure. Perfeito. Olha, o Amor Exigente, ele está no site amorexigente.org.br. O telefone de contato é o 19-3252-2630. Se você quiser, você pode mandar um WhatsApp para eles, que é o 19-98449-8044. Doutor Cláudio Jerônimo, quer deixar algum contato? O Cláudio vai voltar, que eles vão lançar um negócio fantástico, né? Que é um ambulatório. Tá, ele me conta, mas você quer deixar algum telefone de contato? Eu acho que o Amor Exigente, eu estou sempre ligado aqui, né? Então, a gente tem o nosso site também da Uniad, que é www.uniad.org.br, que ali a gente congrega todas as informações de pesquisas, atualidades e notícias relacionadas à dependência química. Perfeito. Então, muito obrigado. Ao Miguel, a você. A gente é que agradece, doutor. Muito obrigada e volte sempre, viu? Sim, eu que agradeço. Obrigada, uma ótima semana, Miguel. Pra nós. Beijo para toda a família de Amor Exigente, força, fé e alegria, viu?